Estudo 61. O egoísmo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11. O objetivo desse estudo é esclarecer em que se apoia o egoísmo, enfatizando o seu efeito danoso para a humanidade, bem como os meios de combatê-lo e sensibilizar a todos para a necessidade de eliminá-lo da face da terra. Vamos então à leitura do item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi ditada por Emmanuel em Paris no ano de 1861. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e pôs Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra para que ela possa gravitar nas escalas do mundo, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril. E para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Como eu já disse antes, essa mensagem foi ditada pelo Espírito Emmanuel em Paris no ano de 1861. Vamos então tentar compreender, vamos tentar entender o texto com perguntas e respostas. Em que se apoia o egoísmo e por que ele impede o progresso moral? O egoísmo tem como base o sentimento de interesse pessoal e impede que no coração do homem se desenvolvam outros sentimentos mais nobres, como a fraternidade e a caridade, entravando assim o progresso moral. O homem egoísta é muitas vezes levado a sê-lo pelo egoísmo dos outros. Se estes pensam apenas em si próprios, ele passa a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Então, por que é necessário combater o egoísmo dentro de nós? Porque, sendo ele a negação da caridade e o causador de todas as misérias do mundo terreno, a felicidade dos homens só será possível quando for eliminado o egoísmo do coração de cada um. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os crentes devem dirigir suas forças e sua coragem. Por que é mais fácil vencer aos outros do que a nós mesmos? Porque para vencer aos outros basta dar vazão aos instintos e à animalidade que ainda predomina em nós. Para vencer a nós próprios, no entanto, é necessário renunciar aos nossos interesses e caprichos em benefício do próximo, o que é muito mais difícil. A prática dos sentimentos nobres ainda constitui um grande desafio para todos nós,
em face do predomínio dos nossos interesses em relação ao do próximo. Como devemos entender a atitude de Pilatos diante de Jesus? Como uma atitude egoísta, em que prevaleceram o apego e o prestígio do poder, tornando Pilatos indiferente à injustiça contra o mestre. A indiferença é uma das manifestações do egoísmo, pois nos faz voltar as costas para o próximo. É possível eliminar o egoísmo da face da terra? Sim. O egoísmo, sendo o sentimento resultante da influência da matéria, se enfraquecerá à medida em que a vida moral for predominando sobre a material. O egoísmo se assenta na importância que cada um atribui a si próprio. Destruindo-se essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, o egoísmo tende a desaparecer. O mal leva à busca do remédio, que no caso é a caridade. Como promovermos a destruição do egoísmo em nós? Começando por dar exemplo, como fez Jesus, praticando a caridade desinteressada, sem nos importarmos com aqueles que nos tratam com ingratidão, tornando-nos, enfim, mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios. Compreendendo o efeito danoso do egoísmo, iniciamos o nosso processo de reforma íntima, colaborando eficazmente para a melhoria da humanidade. A ingratidão não será obstáculo à nossa boa ação? Não, pois devemos ser caridosos com todos, fazendo o bem indistintamente e deixar que Deus julgue os nossos atos. O Cristo não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria, assim, tanto a mulher adúltera como o criminoso, sem temer que a sua reputação sofresse com isso. Então, meus irmãos, chegamos ao final desse estudo e à conclusão de que o egoísmo se baseia no sentimento de interesse pessoal. Constitui a negação da caridade e, por isso, o maior obstáculo ao progresso moral. Para a felicidade dos homens, é necessário combatê-lo através de um processo de reforma íntima que os torne mais sensível às necessidades e sofrimentos do próximo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.